Parece que eu me rendi a um ecossistema 100% Apple. E eu sempre achei todos os Apple Watches muito bonitos, gente. Ele se tornou o dispositivo que eu menos uso. A única reclamação que eu teria, assim, sendo bem sincero, que é colocando ele no freezer. Olá, garotos e ticas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer pra vocês a versão atualizada do meu ecossistema, que agora tá praticamente 100% Apple. Só tem um dispositivo que não é, porque há quase um ano atrás eu mostrei pra vocês como era o meu ecossistema antes, e ele basicamente era composto por vários itens da Apple, mas algumas coisas ali fugiam, porque eu tinha tido experiências não muito boas com dispositivos naquele nicho ali. Começando por ele, que eu critiquei muito naquele vídeo, mas que eu acabei me rendendo novamente pra ele, que é o Apple Watch. Contextualizando pra quem não sabe, eu já tive um em 2023, que na época era o 8, né, o Series A. E a minha experiência com ele naquela época foi uma coisa meio morna, assim, porque ao mesmo tempo que eu gostava muito dele em alguns aspectos, ele tinha pontos negativos que me incomodavam e que me faziam sempre lembrar o valor que eu tinha pagado nele. Não só isso, mas eu também comecei a praticar corrida e existem algumas estatísticas que mostram que ele é um pouco menos preciso do que outras marcas no quesito de calcular a quilometragem, o pace. E aí, depois de pesquisar muito, eu descobri que os relógios melhores, assim, pra esse nicho da corrida são os da Garmin. E aí eu pensei, vou vender esse aqui e vou comprar um outro que seja mais barato e que seja da Garmin. E foi assim que eu cheguei nesse aqui, que é um Garmin VivoActive 4S, que eu usei de 2024 até 2026 agora, ou seja, eu fiquei mais de 2 anos com ele. Ele me atendia muito bem, o principal que eu gostava nele era o fato de que eu carregava ele uma vez na semana e eu não precisava ficar carregando igual eu fazia com o Apple Watch todos os dias. Mas a situação mudou depois que aconteceu uma grande virada de chave na minha vida, que muitos de vocês já sabem, que foi eu ter vindo me mudar pra Espanha. E, gente, a diferença entre o valor disso aqui no Brasil e na Espanha é uma coisa absurda. Já adiantando pra vocês, esse aqui é um Apple Watch SE 3. E como eu disse pra vocês, a única coisa que realmente me incomodava nele era o fato de eu ter que carregar ele todos os dias. Só que aí, pouco tempo antes de comprar ele, eu vi uma dica no TikTok de algumas pessoas que sempre quando vão carregar ele, carregam durante o banho. E é exatamente o que eu tenho feito, mas não só isso. A bateria desse aqui, comparado com a que eu já tive, tá muito melhor. Então, como eu tomo banho todos os dias no mesmo horário, eu sempre acabo colocando ele pra carregar antes da carga acabar totalmente. Então, ali com 30, 20% no máximo, eu já ponho ele. E aí, resolveu esse problema pra mim. E também em relação ao carregamento dele, mais especificamente sobre o carregador, também tem um truque muito interessante que eu descobri e que eu vou contar logo pra vocês quando eu for falar de outro dispositivo. Eu comprei ele nesse modelo na cor meia-noite, que é bem parecido com a cor que eu tinha, inclusive, antigamente. E eu sempre achei todos os Apple Watches muito bonitos, gente. Eu acho que a estética é muito legal, a tela tem uma qualidade muito boa e eu adoro o jeito que ela se apresenta ali, eu acho muito elegante. A forma das notificações aparecerem ali na tela, mas de fato o que mais me interessa ali nele é o fato de ser meio que um pequeno iPhone, sabe? Através dele eu consigo entrar no WhatsApp e mandar mensagem, mandar áudio, escutar áudio, fazer de tudo ali dentro, sem contar escutar música direto do Apple Music, controlar a câmera do meu iPhone através do relógio. Então assim, apesar de eu não achar que nada ali é extremamente inovador, eu acho que atende muito bem a um usuário que já tem todos os dispositivos ali do ecossistema da Apple, sabe? E um detalhe que eu não falei até agora, mas que é muito importante, é que, gente, eu diminuí muito a minha frequência nas corridas. E não só isso, mas eu mudei um pouco a minha opinião em relação a isso, porque, gente, eu comecei a ver que se você não é uma pessoa que corre ali profissionalmente, dentro da musculação, se você não é um atleta de fisiculturismo, não existe necessidade de você ter ali as métricas exatamente super precisas e tudo mais, porque eu não sei vocês, mas eu particularmente não tenho nada pra fazer com esses números, a não ser postar no Instagram e assim, né? Seguindo pro próximo dispositivo que também mudou do último vídeo pra esse, é o meu iPhone. E eu fiz um vídeo inteiro sobre ele, quem assistiu já sabe que eu paguei língua em relação a ter um modelo Pro e um modelo normal. Antigamente eu achei que não faria tanta diferença assim, porque eu tinha um iPhone 15 Plus até então, mas principalmente na usabilidade e na criação de conteúdo fazia bastante diferença, então eu voltei para um modelo Pro, que no caso é esse aqui, que é um 16 Pro Max na cor titânio natural. E gente, sobre ele eu simplesmente não tenho o que falar, não tenho o que reclamar. Eu acho que assim, armazenamento eu nunca tive problema até hoje, que era uma coisa que eu tinha. Ele tem 256 GB, que nem é o maior tamanho, mas assim, me atende super e até hoje eu nunca consegui encher ele. A bateria eu também acho que dura bastante, sem dúvidas é o melhor iPhone que eu já tive até hoje no quesito bateria. A câmera, a tela, tudo me atende assim 100% e eu não tenho o que reclamar mesmo. E pra quem quiser saber com mais detalhes, eu fiz um vídeo, né, só sobre ele, inclusive comparei com a câmera do 15 Plus, então assiste lá. Seguindo, nós temos um que se mantém o mesmo desde aquele vídeo, porque sem dúvidas é um dos meus favoritos, que é AirPods Pro. No outro vídeo eu já rasguei elogios pra ele, gente, mas não é pra menos. Esse fone aqui mudou, sem dúvidas, a minha experiência com fones de ouvido. A qualidade dele é uma coisa absurda, assim, que eu nunca vi nada igual. E ele é da primeira geração, então ele ainda tem o carregador Lightning aqui. Então
Então, até um tempo atrás eu carregava ele no cabo mesmo, normalmente, o que não era muito prático, né, porque era um cabo que eu não usava pra nenhum outro, já que todos os outros já têm a entrada USB-C, mas recentemente eu descobri que dá pra carregar ele por indução através do carregador do Apple Watch. E aí, gente, desde então tudo tem sido muito mais prático, porque eu tenho usado o mesmo carregador pros dois, principalmente porque o fone eu só carrego uma vez na semana e olhe lá. Então dá super certo, então você já consegue imaginar o nível do meu alívio quando eu descobri esse truque, né? O próximo é um que permanece o mesmo, mas ao mesmo tempo não 100%, porque ele foi modificado. E alguns de vocês já sabem que eu estou falando do meu MacBook, que continua sendo Air M1, mas que por esse adesivo aqui vocês conseguem ver que ele teve a tela dele trocada, porque aconteceu um acidente aqui em casa e ele acabou quebrando, o que gerou um prejuízo de 505 euros. E como eu já disse anteriormente, eu até cogitei comprar outro, mas o valor estava quase o dobro disso, então naquele momento ele não dava. E eu ainda gosto muito dele, gente, ele me atende muito bem. A única reclamação que eu teria, assim, sendo bem sincero, é em relação ao armazenamento dele, que é de 256 GB, que para um notebook eu acho um número pequeno. E eu edito os vídeos através dele, e como os vídeos são todos em 4K, ficam arquivos muito pesados, e aí às vezes eu fico meio que ali no limite do armazenamento mesmo, e isso realmente incomoda bastante. Mas tendo trocado a tela agora, eu acho que demoraria bastante para eu trocar o notebook de fato mesmo. Agora, outro que permanece, esse sim 100% a mesma coisa, é o meu iPad, que é um iPad Air 10ª geração. Eu comprei ele ano passado, gente, enquanto eu ainda estava no Brasil, e eu comprei principalmente para poder utilizar nos estudos aqui na Espanha, e justamente por isso ele se tornou o dispositivo que eu menos uso, porque eu ainda não comecei a faculdade aqui na Espanha, né? Então por enquanto eu só uso ele mesmo para algumas coisas de organização e também para assistir algumas coisinhas nele, né? Sem contar que ele sem querer me ajuda bastante em relação à edição dos vídeos, porque eu uso ele quase como um HD externo e às vezes eu passo alguns arquivos para ele até que eu vá e precise editar. A caneta que eu comprei para usar ele também permanece sendo a mesma que essa aqui da Gojodoc, e que na época eu comprei na Shopee, que assim, atende muito bem, a não ser por um detalhe, mas que assim, eu acho que foi mais burrice minha mesmo, eu fico até com vergonha de falar, porque um dia desses eu comprei um kit de reposição aqui dessa ponta, ó, inclusive algumas pontas assim que se assemelham mais a canetas esferográficas mesmo, só que gente, eu não me atentei que era um kit para a caneta original da Apple, né, a Apple Pencil. E aí agora eu tô com esse kitzinho aqui sobrando aqui em casa sem ter o que fazer, então eu acho que talvez em algum momento eu possa comprar uma Apple Pencil aqui, porque também é uma coisa bem baratinha, né. Então assim, gosto muito dele, não trocaria, mas eu acho que de todos os dispositivos desse ecossistema é o que eu menos uso assim no dia a dia. E por fim, o único que não é da Apple, mas que eu mostrei naquele vídeo, então eu vou mostrar de novo e que também permanece sendo o mesmo, é o meu Kindle, que gente, continuo com ele inteirinho. Eu não sei sinceramente até quando ele vai durar, porque do ano passado pra cá ele começou a dar um erro muito chatinho, que também é bem comum, assim, eu vejo muitas pessoas tendo, mas que assim, meio que já indica que ele já não tá muito bem ali das pernas, que é basicamente quando você acaba deixando a bateria dele acabar toda, e aí quando você tenta carregar de novo, ele simplesmente não responde, não carrega. E gente, eu fico abismado com o jeito que as pessoas arrumaram de consertar esse problema, e principalmente sobre eu ter visto na prática que resolve, que é colocando ele no freezer. Basicamente você deixa ali umas 4, 5 horas no freezer e depois bota ele pra carregar e ele magicamente volta a carregar. Mas gente, eu permaneço utilizando ele mesmo só para as minhas leiturinhas recreativas e divertidas, então também não precisa de muito frufru. E é isso, gente, vocês podem ver que basicamente algumas coisas mudaram radicalmente enquanto outras permanecem as mesmas, mas eu acho que a minha rotina tem sido muito facilitada assim por ter todos os dispositivos agora da Apple, que assim, querendo ou não, é líder em qualidade e é líder em conectividade entre todos os dispositivos. Então, atualmente eu tô 100% satisfeito. Mas e vocês? O que vocês acharam do vídeo? Me contem aqui nos comentários e me digam se vocês acham que eu fiz alguma troca que não é tão inteligente, eu deveria ter mantido alguma coisa. E caso você tenha gostado, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você quiser acompanhar mais vídeos como esse, também vídeos mais bobinhos e engraçadinhos sobre a minha rotina aqui na Espanha. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Besitos!